Bom dia, né, para todas as nossas queridas irmãs e irmãos. É sempre, né, com muito prazer, com muita alegria que nós retornamos a esta casa veneranda para, durante os minutinhos que vão suceder, conversarmos mais um pouquinho, né, a respeito dos ensinamentos, né, de Jesus, que constitui, sem dúvida alguma, né, a base, o caminho, né, como ele mesmo diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, né, eu sou a vida. Aquele que me segue jamais andará nas trevas. Né? Eu só fica nas trevas quem quiser, porque o caminho já foi trazido para nós, né? E nós sabemos que se trata dos ensinamentos do querido Mestre e da sua vida. Então, o título é de uma mensagem do livro Mensagem de Luz, um jornalzinho do Eurípides Passarinho, e tem o seguinte título: E para nós, onde Jesus nasceu, de um modo geral, hoje, né, 2/3 da humanidade são cristãos. Né? Mas quantas pessoas realmente que vivenciam Jesus? Nós ficamos sabendo, todos nós, historicamente, sabemos, através do passado, das religiões, né, que a maioria se desviaram, né, dos ensinamentos do querido Mestre para adicionar, né, às suas religiões coisas sociais, e as religiões passaram a ser muito mais social, né, do que uma religião que religa. A própria palavra religião é religar a criatura ao Criador. E a doutrina espírita veio exatamente, né, para restabelecer, né, estes ensinamentos, mostrando a importância dos ensinamentos do querido Mestre. Então, vamos ler alguns comentários aqui, né, onde o articulista, né, fala de algumas pessoas muitíssimo importantes na história do cristianismo e quando, né, que Jesus nasceu. Diz o seguinte aqui: perguntemos, por exemplo, a Maria de Magdala, onde e quando Jesus nasceu? E ela certamente, né, nos responderá: Jesus nasceu no dia, né, né, em que eu fui a Betânia. Foi certa vez que a sua voz, tão clara de pureza e santidade, despertou em mim a sensação de uma vida nova, com a qual até então jamais sonhara. E a gente deve observar, né, esse acontecimento. E a gente tenta vivenciar, né, ela vendo Jesus. Alguns autores, né, como Emmanuel conta, né, de que Jesus estava caminhando quando ela passou. E ela olhou para ele e disse para ele: Jesus. Ele falou, voltando-se para ela: Maria. Ela disse: o senhor me conhece? Sim, Maria. Eu sou pastor e eu conheço nominalmente todas as ovelhas do rebanho que o meu pai me confiou. Olha que resposta, né, de Jesus. Ele nos conhece, todos nós, pelo nome, porque nós fazemos parte, né, desse rebanho que o Pai confiou. Nós somos mais ou menos, né, 30 bilhões de pessoas, né, de seres, né, que estão sob o comando, sob a orientação desse Mestre extraordinário, né, que desceu das alturas imensas, né, de que ele é merecedor, para vir aqui na Terra, trazer, né, a sua doutrina que ele sabia que seria esquecida pela humanidade, seria deturpado os seus ensinamentos, e por isso, naquela época, quando ele esteve aqui na Terra, ele mesmo disse: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele enviará um outro Consolador, o Espírito da Verdade, que irá restabelecer todos os meus ensinamentos,
e ensinará outras coisas que no momento eu não posso ensinar. Olha, né, a dominação desse homem, né? Ele já sabia que os ensinamentos dele, né, seriam esquecidos. Por isso, ele já tinha prometido, né, o Consolador, a doutrina espírita, que iria restabelecer os seus ensinamentos. E o que a doutrina espírita, né, está fazendo. Quase todos nós aqui, de um modo geral, viemos da religião católica, com todo respeito, né, à religião católica, mas eles foram introduzindo muitas das partes sociais, né? E eu, como fui católico até os 18 anos de idade, na verdade eu não amava Jesus, mas eu tinha muita pena de Jesus, porque a gente via aquela imagem, né, ele com os braços abertos, pregado na cruz, aparecendo, né, as vértebras, né? Então a gente tinha pena, porque via que ele era um homem vencido e não um vencedor, né? E na verdade, né, a doutrina espírita veio mostrar, veio restabelecer que Jesus, como ele mesmo disse, eu venci o mundo, né? Tanto que nós estamos aqui discutindo, conversando a respeito, né, dos seus ensinamentos. Ensinamentos estes, né, que constituem, né, o maior patrimônio que alguém possa desejar ter na face da terra. Conhecer os ensinamentos de Jesus, clarificados agora pelas luzes da doutrina espírita, é muito mais importante do que acertar na máquina acumuladora. Porque aqui não vai passar, vai ficar aqui. Agora, aquilo que você adquirir de conhecimentos da doutrina, né, os ensinamentos de Jesus, ficarão incorporados definitivamente, né, no âmago de cada pessoa. Você pode estar aqui, pode estar no mundo espiritual, aonde você estiver, você tem esse sentimento. E quando a gente leva ou traz esses ensinamentos da mente para o sentimento, eles passam, inclusive, a terem um valor muito mais substancial, né? E ele acontece na nossa vida por vários, né, e vários motivos. Por que cada um é espírita? Né? É uma resposta que vocês perguntam: por que eu sou espírita? Dentro de tradição, meus pais já eram espíritas, eu nasci no lar espírita, estou seguindo, foi um amigo, foi uma namorada, ou foi um namorado, né? Alguma coisa que despertou, né? Mas no fundo, a pessoa que hoje ela é espírita é porque tem um fato muito, né, muito significativo na sua vida. Eu, antes de ter 18 anos, né, eu não achava graça, sabe, nas religiões. Achava assim, muito materialistas, né, de um modo geral. Muito mais interesseiras, né, nos recursos financeiros que os seus adeptos poderiam distribuir, né? Até o dia, então, que eu conheci, entrei na Mocidade Espírita, Venâncio Café, e aí eu comecei, então, a conhecer a doutrina espírita, que representa nada de novo, a não ser trazer de volta os ensinos, né, do querido mestre. Então, Maria de Magdala, né, foi uma figura extraordinária. Dizem os seus historiadores que era uma das mulheres mais lindas da Palestina, que ela era muito parecida com Maria, a mãe de Jesus, e tinha muita afinidade, né, com Maria. E usando, né, a sua beleza, né, ela ganhava a vida através da sua beleza, até o dia que ela conheceu Jesus. Depois que ela conheceu Jesus, ela fez uma modificação extraordinária na sua vida. Ela passou a viver uma outra vida. E durante todos os anos que Jesus viveu, os 3 últimos anos, né, de sua vida, quando ele foi trazer a sua mensagem, né, ela o acompanhou. Assistia às suas pregações ajoelhadas. E só teve uma vez que ela conversou com ele. Mas ela tinha, né, os seus ensinamentos, os conhecimentos que ele passou na cabeça, e ela passou de uma vida de prostituta
para uma vida virtuosa. E depois que Jesus morreu, os seus antigos clientes, que era gente, se ela escolhia, era gente poderosa ou que muito rica, que tinha muito dinheiro. Então ela dava-se a esse luxo pela beleza que ela possuía. Os seus clientes voltaram, insistiram, queriam que ela voltasse à vida antiga. Eles diziam para ela: agora que passou essa fascinação por aquele homem que foi crucificado, volte para nós. Oferecia a dar tudo aquilo que ela havia perdido no sentido de doar. Ela doou a sua casa, doou seus móveis, doou tudo, ficou só com a roupa do corpo. No gesto, de desprender-se das coisas mundanas para viver, os ensinamentos de Jesus. Então foi uma figura que mostra a extraordinária, porque nos dá esse equilíbrio de que qualquer um pode sair da situação que está para se tornar um virtuoso diante dessa doutrina esclarecedora, que tem a certeza absoluta de que nós não somos filhos de um pai que coloca filho nenhum dentro do inferno, nem no purgatório, mas que criou todos os seus filhos com uma destinação gloriosa. Podemos estar no mau caminho hoje, amanhã, mas haverá mecanismo, seja através da dor ou da compreensão, para regenerar, os seus filhos. Então, Maria de Magdala, ela veio dar esse exemplo extraordinário, que qualquer um pode sair da situação pecaminosa que estiver vivendo, para se tornar uma virtuosa. Perguntemos ao Francisco de Assis o que ele sabe sobre o nascimento de Jesus, e ele nos responderá: ele nasceu no dia em que, na Praça de Assis, entreguei minha bolsa, minhas roupas e até meu nome para segui-lo incondicionalmente, pois sabia que somente ele é a fonte inesgotável do amor. Então, esse ser extraordinário, Francisco de Assis, ele era filho de pais abastados, vamos dizer assim. O pai dele era comerciante de tecidos e queria, que o seu filho desse continuação ao seu comércio. Então o pai dele comprava tecido em outros países, trazia para o seu país, comercializava e tinha até uma vida folgada, como um bom comerciante que era. E ele queria, que o Chico, o Francisco, fosse igual a ele, tivesse seguisse o mesmo ramo de comércio, que era um ramo muito lucrativo. Mas o Francisco tinha, um coração imenso. Então, se ele estivesse na loja, a pessoa quisesse comprar, mas não tivesse o dinheiro, levava o tecido a si mesmo. Porque ele achava que o tecido tinha uma função: agasalhar, os corpos das pessoas, e não agasalhar a prateleira, do pai. E com isso, o pai zangava, falava, até o dia que aconteceu isso aqui, que o pai disse para ele: até a roupa que você veste, sou eu que compro para você. Ele então pegou, naquele momento, na própria Praça de Assis, que hoje tem seu nome, na Praça de Assis, ele tirou a roupa toda e falou: pai, pode levar. Muito difícil, pela sua independência da família, daquele instante, e se tornou esse ser, na sua simplicidade, na sua humildade, exemplo, para a humanidade. Já se passaram 2000 anos e nós estamos aqui, conversando a respeito. Perguntemos a Pedro, quando deu o nascimento de Jesus, e ele responderá: Jesus nasceu no pátio do palácio de Caifás, na noite em que o galo cantou pela terceira vez, no momento em que eu o havia negado.
Foi nesse instante que acordou minha consciência para a verdadeira vida. Então, o Francisco, Pedro, né? O Pedro era, vamos ver, para a gente entender melhor, ele era o principal, né? Ele era o líder entre aqueles discípulos, né? E ele estava sempre, né, com Jesus, e Jesus aproveitava essa liderança, né, para dar os seus ensinamentos, mostrando, né, o Pedro. E o Pedro jurou fidelidade, né, a Jesus, até em uma ocasião ele demonstrou isso, quando Jesus estava sendo preso, né? Ele desembainhou a sua espada e queria enfrentar até os soldados, né? Jesus mandou que ele embainhasse a sua espada, e daí nasceu essa frase, né? Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Banha a tua espada. Então Pedro foi essa pessoa muito chegada, né, a Jesus, mas ele era bastante, né, impetuoso. Mas através dessa sua impetuosidade, através do conhecimento que ele tinha, ele era também um hábil político, né? E com isso ele conseguiu conciliar o cristianismo nascente, os ensinamentos do querido mestre, né, com as autoridades judaicas, né? E esse cristianismo chegou até nós, evidentemente, graças à habilidade dele, né, e de tantos outros discípulos que estavam ali para implantar o cristianismo na face da terra. Perguntemos a Paulo de Tarso, quando se deu o nascimento de Jesus? E ele responderá: Jesus nasceu na estrada de Damasco, quando intensa luz deixou-me cego. A figura serena e nobre do mestre resplandecia aquela luz. E eu vi quando esse mestre disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? E na minha cegueira passei a enxergar um mundo novo, quando lhe disse: Senhor, o que queres que eu faça? Essa pergunta, né, de Paulo, quando ele pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? Reveste-se de uma importância muito importante mesmo para a família espírita. Porque será que nós já perguntamos a Jesus o que quer que nós façamos? Senhor, o que queres que eu faça? Podem todos ter certeza absoluta. Não existe no mundo nenhuma religião, nenhuma filosofia que se compara à doutrina espírita. Não é puxar, né, a brasa da nossa sardinha, não. Porque ela é uma doutrina, antes de tudo, de ser religiosa, ela é racional. Ela é racional. Né? Nós não somos espíritas, porque o meu amigo é espírita, porque tem um padre, porque tem um pastor, eu tenho que ele fez na minha cabeça. Eu sou espírita por uma questão racional, onde os ensinamentos de Jesus só podem ser respondidos e assimilados por cada ser através da lei da reencarnação, que a doutrina espírita não inventou, evidentemente, que ela não existia, mas que veio dar uma ordem, um sentido, né, à reencarnação, né? Mostrando que a reencarnação é aquela misericórdia que o Pai concede a todos os seus filhos até a sua recuperação total. Essas são as inúmeras oportunidades que nós vamos tendo, que a gente esquece de umas, lembra de outras, às vezes mais recentes, né? E vamos tendo chance de cada vez mais melhorar, e assim, né, sucessivamente. Perguntemos, né, ao Paulo, né, quando se deu. Ele então responderá: na estrada de Damasco. Né? Por que foi na estrada de Damasco? Paulo era um doutor da lei. O doutor da lei fazia parte
do Sinédrio de Jerusalém. O Sinédrio é como se fosse assim a Câmara dos Deputados ou dos Senadores. Existia no Sinédrio 70 pessoas, das mais intelectualizadas, né, e das mais ligadas à sociedade. Então, era selecionado, muito selecionado, né, os seus membros. E Saulo de Tarso pertencia, pela sua cultura, né, pela família que ostentava. Né. Então, ele mesmo, né, quando surgiu, né, o Espiritismo, quando surgiu o cristianismo, quando surgiu os ensinamentos do querido mestre, ele foi o primeiro, um dos primeiros, a liderar um grupo para perseguir aquelas pessoas que eram cristãs. E eles tinham saído de Jerusalém para ir a Damasco, que não fica muito longe não, não fica muito longe não, nem fica hoje, não mudou. Né? E durante, né, o caminho, a caminhada, né, ele estava até com outras pessoas, durante a caminhada ele viu uma luz intensa, né, que os outros não percebiam, só ele. Ele ficou, né, momentaneamente cego, caiu, né, da montaria, mas na sua cegueira ele via, né, a imagem, ele via Jesus. Então ele fez, Senhor. Aí ele reconheceu, evidentemente que ele reconheceu, já viu que era Jesus. Né? Porque quando Jesus veio à Terra, ele não veio apenas sozinho. Veio com ele uma série de espíritos altamente evoluídos para a implantação, né, do cristianismo. Inclusive Pedro, Paulo, aqueles discípulos todos, aqueles 12 escolhidos, né, eram espíritos muito, mas muito evoluídos. Isso quem me informou foi o nosso querido irmão Divaldo. Né? Uma ocasião eu perguntei a ele, assim, nós estávamos, depois terminou a palestra, a gente tem sempre um bate-papo, né, ali na casa de um amigo, ou na nossa própria casa, né? E eu perguntei a ele, Divaldo, quem são os apóstolos? Porque como é que Jesus chega, né? Aí ele chega ali e fala assim, fulano, vem, você larga a sua pescaria, você larga a sua família e vai seguir Jesus? Quem eram aqueles homens que seguiram Jesus para implantar o cristianismo? Aí ele me disse o seguinte, olha, eu vou te falar em off. Mas como ele não pediu segredo, eu vou falar para vocês também. Ele disse, aqueles homens, aqueles discípulos, sabe, eles foram construtores do planeta Terra. Foram ajudantes de Jesus na construção desse planeta que nós vivemos. Olha quantos anos que tem o planeta Terra. Não é habitação humana, não. Quanto tempo que a Terra foi concebida, né? E vamos dizer, foi construída. Foi construída por Jesus e estes discípulos, esses apóstolos de Jesus, que vieram ajudar. Então a gente imagina, né, a inteligência desses discípulos que passavam, né, como homens muito simples, a maioria deles se passavam como pescadores, e foi a minha pergunta, né, para o Divaldo. Por que Jesus chega e fala, Tiago, vem, Pedro, vem comigo, você a partir de agora vai ser pescador de alma. Todo mundo vem assim. Eu falei, mas assim por acaso, né? Ele disse, não, eles já vieram com essa finalidade de encontrar, né, o mestre aqui, aceitar, né, o seu convite. Então como é que eles não reconheceram Jesus? Eles não reconheceram como nós não reconhecemos o nosso passado, nem o nosso parente passado. Por misericórdia de Deus, né, Ele permite que haja um esquecimento nas nossas mentes, para que nós recomecemos, né, ou recomecemos uma vida nova, sem ter nenhum trauma, nenhum a respeito do nosso passado. Muitas vezes
delituoso ou criminoso. Eu posso ter na minha família, né, um filho que foi meu desafeto, né, em vidas anteriores. Que a lei, né, do amor, a maternidade e a paternidade vão suplantar, evidentemente, o ódio que existiu, né, nas nossas vidas entre o pai e o filho. É a fórmula, né, de nós suportarmos e suplantar realmente essas divergências existentes no nosso relacionamento. Perguntemos, né, a Joana de Cusa, onde e quando nasceu Jesus? E ela não responderá. Jesus nasceu no dia em que, amarrado ao poste do circo em Roma, eu ouvi o povo gritar: negue, negue. E o soldado com uma tocha acesa dizendo: este teu Cristo ensinou-lhe apenas a morrer? Foi nesse instante que, sentindo o fogo subir pelo meu corpo, pude com toda certeza e sinceridade dizer: não me ensinou só isso, Jesus ensinou-me também a amá-lo. Imagina que a gente chega até a arrepiar, né? Uma pessoa amarrada num poste, o fogo subindo, né? Já começou a se pegar nas suas vestes, e ela tem essa serenidade, essa tranquilidade, né? Saber que, né, aquele fogo ia envolver todo o seu corpo, e poucos minutos depois, né, ela estaria até torrada, né, vamos dizer assim, por uma quantidade muito grande de fogo, né? E ela ter essa coragem de dizer: não me ensinou apenas a morrer, ensinou também, né, a amá-lo, né? E ela não precisava de fazer uma frase de efeito, absolutamente, mas naquele momento que ela estava deixando, né, o seu corpo para voltar, né, para a pátria espiritual. Isso serviu, né, e serve para exemplo de todos nós, que não exige, evidentemente, de cada um dos seus adeptos da doutrina espírita, que é a doutrina espírita, a reviviscência, né, do ensinamento de Jesus, do seu Evangelho, não exige nenhum sacrifício nesse sentido, né? A doutrina espírita recomenda, né, que nós mesmos sejamos juízes severos, né, contra nós mesmos, dos nossos atos, das nossas atitudes, né, e que façamos, né, um propósito em nossas vidas. Qual é esse propósito? De ser no dia seguinte um pouquinho melhor do que fomos no dia anterior. Né? Essa é a superação, essa deve ser a nossa vitória. Nós, às vezes, aqui, vamos dizer assim, deixamos, né, nos deslumbrarmos, né, com as coisas materiais, né, e passamos a vivenciar muito mais uma vida material do que uma vida espiritual, né? Tanto que a gente dedica, né, as 8 ou 10 horas, né, do dia para ganhar, né, o pão de cada dia. Mas não é só o pão, né? Aí é o pão, é a manteiga, porque normalmente nós somos, né, insaciáveis, né? Você pode, às vezes, pegar uma pessoa que está fazendo economia, diz: não, estou fazendo economia para me comprar uma casinha, né? Porque eu passo com pagar aluguel, meu salário, que não é grande, já vai ajudar. Se ele comprar aquela casinha e conseguir comprar, muito bem. Mas logo vai despertar nele o interesse de comprar uma outra casinha, porque aí ele vai alugar a casinha e vai ter uma rentinha melhor. Não é isso? Essa é a desculpa, né? E, como diz assim, o saco da ambição não enche nunca. Uma ocasião, conversando com uma senhora, né, falei essa frase, ela falou assim: enche sim, moço. Falei: uai, então só não me explica aí, porque a ambição enche com a terra. E é verdade, né? Quando nós morremos, enche lá de terra e você acabou as suas ambições, cadê as coisas tudo que você queria e ficaram tudo aqui, né? Quer dizer, um erro crasso na nossa vivência de voltar toda a nossa atenção, todo o nosso tempo disponível
toda a nossa vida em favor de ter para não ter. Não é verdade? Porque tudo vai ficar aqui, ninguém leva nada. O que você leva? Você leva as boas coisas que você fez. Você leva o desenvolvimento, né, da sua inteligência, da sua intelectualidade. Né? Você vai levar o bem que você tenha praticado. E são coisas que vão ficar incorporadas definitivamente, né, na nossa personalidade. Então Joana disse, né, quando ela foi condenada, né, ela morreu na fogueira, foi amarrada. Ainda tem alguns historiadores que dizem que junto dela estava o filho. Aqui nessa página não fala, mas que estava o filho. Esse filho, inclusive, era o Divaldo Pereira Franco, né, que tinha 11 anos de idade. Você imagina a coragem, né? Porque uma mãe, ela pode sacrificar para tudo, mas para o filho, então, né, ela não tem palavras, né, para você classificar o amor de uma mãe para o filho e o sacrifício que uma mãe é capaz de fazer, né, pelo seu filho. E ela passou, né, por essa situação com essa tranquilidade, né? Não. Jesus ensinou também a amá-lo. Perguntemos a Tomé onde e quando nasceu Jesus e ele nos responderá. Tomé ficou conhecido, né, na história, né, da humanidade como o discípulo, né, incrédulo. Né? Ele só acreditava se ele visse. Se ele não visse, ele não acreditava. Né? Então, depois da crucificação, como se deu isso? Depois da crucificação de Jesus, os discípulos do Mestre estavam todos reunidos na casa de Pedro. E todos completamente desorientados, e não era para menos. Pois se fizer com o chefe, né, a crucificar, o que ia fazer com os discípulos? As autoridades. E não tinha julgamento, não tinha nada, né? Era aquela meia dúzia ali que mandava, de mandantes, né? E interferia na vida. E eles preocupados, um falava que ia voltar para a cidade de origem deles, mas eles que ia voltar para a Patanéia, onde ela nasceu. Cada um estava procurando, né, um motivo. Quando, né, Jesus apareceu para eles na casa, né, onde eles estavam, tentando acalmá-los. Né? E aí, ele disse assim, mas eu não acredito que seja Jesus. Eu só acredito se eu ver. Mas você está vendo. Toque nas minhas chagas. Daí Jesus abriu, né, as mãos, com as marcas, né, da crucificação, daquela lancetada, né, que ele levou, e as marcas nos pés também. Por isso essa explicação aqui da lição, né? Perguntemos, né, a João Batista, quando se deu o nascimento de Jesus, ele nos responderá. Jesus nasceu no instante em que, chegando ao Rio Jordão, pediu que o batizasse. E ante a meiguice do seu olhar e a majestade da sua figura, pude ouvir a mensagem que veio do alto. Este é meu filho amado, no qual pus a minha complacência. Compreendi que chegara o momento de ele crescer e eu diminuir para a glória de Deus. É muito importante, né, essas respostas que servem, né, para o nosso não raciocinar, porque a grande maioria das pessoas aprenderam, né, a ser cristãos. Se nós perguntar hoje, né, 2/3 da humanidade que é cristã, mas são cristãos muito mais por tradição, né, sem conhecer, né, os ensinamentos do Mestre.
As religiões, de um modo geral, são em parte grandes culpadas, né? Porque exploraram muito mais a parte sentimental, a vida, né, de Jesus, né, o sacrifício, né? Tornaram Jesus como o maior sofredor da terra, quando na verdade não foi. Entre a prisão de Jesus e a sua morte foram 3 dias. Quantas pessoas que ficaram, né, naquelas masmorras, né, morrendo de fome, de sede, e transformaram Jesus como grande mártir. Não, Jesus é vitorioso, né? Jesus está aí, conforme a doutrina nos mostrou, né, e de braços abertos. Hoje nós temos uma dimensão, né, dimensional de Jesus. Não é aquele ser vencido, né, pelo exército, pelos soldados, né, por autoridades, porque ninguém prendeu Jesus. Quem é que teria força para prender Jesus? Quem é que teria força para prender Jesus? Quem é que teria meios de prender Jesus? Basta nós vermos a grandeza que ele é, os poderes que ele tinha, o conhecimento que ele tinha. Jesus desmaterializava o seu corpo na hora que ele desejava. Certa feita pegaram Jesus, né, e levaram para uma montanha, cuja montanha depois tinha uma parte muito íngreme e alta. Era a intenção deles jogar Jesus lá embaixo, para ele morrer. Ele deixou ser preso, foi aquela banda de gente carregando e segurando na mão. Quando chegou lá, eles procuraram, onde estava Jesus? Jesus já não estava mais ali, Jesus estava longe, né, dali, porque ninguém nem pode imaginar, né, o poder, a força magnética, né, do mestre. Uma pessoa que é capaz de olhar para a outra e dizer assim, o chagado, com chagas no corpo inteiro, que você seja curado. E aquelas feridas purulentas cicatrizam todas, sem deixar nem marcas no corpo da pessoa. Quer dizer, porque tinha, né, e tem conhecimentos que a nossa inteligência ainda não sabe, mas que um dia vamos saber. Não foi ele que afirmou que nós somos deuses? Que um dia nós poderíamos fazer tudo aquilo que ele fazia e ainda mais? Né? Quer dizer, então nós somos esse potencial. E basta, né, que a gente procure se treinar um pouquinho mais, e esse potencial que somos, né, esse espírito que habita essa matéria, é uma potência que a gente ainda nem imagina, né, até quando a gente pode chegar o valor do ser. Então, a gente, só para ter uma ideia, né, nós, espíritos, constituímos a maior criação de Deus. Porque tudo que Deus, todas as grandezas, a terra, os sóis, os outros mundos, o universo, enfim, são matérias. Não pensam, não raciocinam, não têm inteligência. Seguem, né, uma lei mecânica. O Sol, né, sempre vai nascer no Oriente e vai se pôr no Ocidente. Jamais ele atrasou um segundo sequer. Porque ele não tem inteligência, segue uma lei mecânica. Então ele nasce, se põe e faz esse trajeto dentro do mesmo, sem um segundo de diferença nesse trajeto. Porque ele obedece uma lei. Como você plantar uma semente, vai nascer de acordo com a semente que você plantou. Não vai modificar. Segue o quê? Uma lei mecânica. Mas, como homem, essa lei não funciona. Porque Deus nos deu o livre-arbítrio, a vontade, a inteligência. E é o maior patrimônio que alguém poderia desejar. Nós não somos bonecos, não somos marionetes, não somos dirigidos. Nós temos a liberdade de escolha. Vamos, evidentemente, escolher, né, aquilo que nós estivermos, né,
plantando nas nossas vidas. Vamos ver mais alguns exemplos, né? Perguntemos a Lázaro, onde e quando Jesus nasceu, e ele nos responderá. Jesus nasceu em Betânia. Na tarde em que visitou o meu túmulo, ele disse: Lázaro, levanta. Nesse momento compreendi finalmente quem ele era, a ressurreição e a vida. Essa ressurreição de Lázaro, né, sempre assim me incomodou muito. Eu digo, mas como é que pode, né, uma pessoa, depois que, né, 3 minutos depois, seu cérebro começa a se decompor e não tem como reparar, né? Nem com uma pessoa que o cérebro já entrou em decomposição, né, pode reviver, né? Bom, primeiro é o atrevimento da minha pergunta, né? Eu vou perguntar algo sobre Jesus, né? Tá milhões, milhares de anos, né, na nossa frente. Nós sabemos, né, alguma coisa das leis físicas, materiais, mas ele sabe manipular toda a energia, todos os fluidos, né, do nosso cosmos, né? Então ele sabe isso tudo que nós não sabemos. Nós sabemos alguma coisinha ainda insignificante. Mas vamos chegar lá, né? Ele que disse, tudo que ele fazia nós poderemos fazer também, e ainda mais, né? Então nós vamos chegar lá. Então, é assim quando Lázaro. Há pessoas que dizem, não, Lázaro não tinha morrido. O Lázaro tinha um ataque epilético, ou uma outra doença assim, que traz a aparência, né, de uma pessoa morta. Isso já aconteceu muito, né? Muitos coveiros nos cemitérios, né, depois, quando foi desenterrar os ossos para desocupar o espaço, né, para os familiares, encontraram pessoas em posição diferente dessa pessoa, né, deitada assim, a pessoa, quer dizer, deve ter despertado, deve ter tido uma morte horrível, mas virou de um lado, virou para o outro, tentou fazer alguma coisa, não tinha impossível, até faltar o oxigênio, né, e ela realmente então morreu, né? Tem muitos relatos nesse sentido, né, dessas mortes aparentes, né? Se Lázaro teve uma morte aparente ou não, né, a gente não sabe, mas tem que aceitar o relato. Isso é primeiro. Segundo, como é que a gente vai discutir, né, os poderes de Jesus? Será que ele não poderia ter restabelecido as células já em decomposição? Né? Hoje, pela ciência, a gente vê, né, tanta, vamos dizer assim, quase que milagres, meu que a ciência fala. Imagine, né, um ser, né, da evolução, né, de Jesus. Perguntemos a Judas Iscariotes, quando se deu o nascimento de Jesus, e ele nos responderá: Jesus nasceu no instante em que eu ia assistir o seu julgamento e a sua condenação. Compreendi que Jesus estava acima de todos os tesouros da terra. Judas Iscariotes foi uma das figuras, né, mais detestadas, né, do cristianismo. Hoje, infelizmente, parece que deram uma trégua dentro do Judas, né? Mas no meu tempo de criança eu já malhei muito o Judas, né? Eu fazia parte da molecada, né? Vestia um ser de pano e tal, né? E no dia, ó, meteu o cacete nele, né? Até aquele farrapo despedaçar, cada um carregava um pedaço do lado e tal, né? Eu já fiz muito isso, sabe, quando era criança. Hoje parece que deram uma trégua, né? Teve uma época que eles estavam malhando os políticos, né? Até os políticos também deram uma trégua, acho que hoje caiu realmente em desuso, né, essa prática, né, desumana, né, dos humanos, né? Mas ficou nessa figura, né, naquela, vamos dizer assim, naquele julgamento, né, dos homens de que ele foi o traidor, né, de Jesus, e por isso Jesus morreu, né?
Hoje, se a gente raciocinar, que a gente hoje tem uma liberdade religiosa, né, para raciocinar, nós vamos chegar a um ponto de uma história que passaram para nós, né, de outras religiões, né, que nós aceitávamos sem raciocinar. Porque pensa que precisava, quem é que não conhecia? Jesus. Por que precisava que o Judas aproximasse de Jesus, desse um beijo nele? Se Jesus era uma figura pública, né, estava sempre pregando nas praias, nas cidades, de um lugar para o outro, todo mundo conhecia Jesus. Para que precisava mostrar autoridade àquela pessoa? É criação, evidentemente, né, do homem. E sempre procura, né, um culpado pelo acontecimento, e sempre procura um culpado. Né? Mas que, na verdade, né, não existe. E mesmo porque, se Jesus quisesse, não se deixasse prender, basta ele querer. Eles materializavam ali, quem que ia ser prendido? Ele tinha esse conhecimento. Né? Agora a doutrina espírita me trazia essa mensagem, uma grandeza, né, que até então ninguém tinha a respeito de Jesus. Conforme eu disse, né, eu tinha muita pena de Jesus, e não, hoje é pelo contrário. Né? Eu quero que algum dia, né, depois que eu evolui bastante, eu tenha a condição de dar um abraço em Jesus. Será para minha glória, né, se eu puder alcançar esse dia, né, na minha existência. Né? Tamanho, né, é a admiração, tamanho é o respeito, né? Tamanho é algo assim, indescritível, que os espíritas, de um modo geral, têm por Jesus. Né? Essa veneração como pai, como protetor, né? Como diretor do nosso planeta, né? Onde ele, confessadamente, né, diz para todos nós que nenhuma das ovelhas do rebanho de seu pai se perderá. Ele nos conduzirá todos, indistintamente, uns mais cedo, outros mais tarde, dependendo, né, do uso bom ou mau que estivermos fazendo, né, na nossa existência. Perguntemos ao nosso Bezerra de Menezes o que ele sabe sobre o nascimento de Jesus, e ele nos responderá. Jesus nasceu no dia em que descia as escadas da Federação Espírita Brasileira. E um homem se aproximou dizendo: vim devolver o abraço que me deste em nome de Maria, porque renovei minha fé e a confiança em Deus. Foi naquele instante que percebi a sua misericórdia, o seu imenso amor pelas criaturas. Esse cidadão estava, né, desesperado, com uma mulher, né, passando muito mal, parecia que ela ia desencarnar, e ele saiu à procura de auxílio, até que, descendo as escadarias da Federação Espírita Brasileira, que na época era no Rio, era em Brasília, né, esse homem abraça, né, o doutor Bezerra de Menezes e fala com ele: eu vim devolver esse abraço, porque quando eu lhe falei a primeira vez, a minha mulher estava praticamente morta, e o senhor falou que eu podia ir para casa tranquilo, que a minha mulher estaria naquele momento recebendo as energias de que ela estava precisando para continuar a sua jornada ainda aqui na face da terra. E eu vim aqui, doutor Bezerra, para devolver, né, esse abraço que o Senhor me deu, que renovou, né, a minha esperança, a minha fé, e salvou, né, a minha mulher. Então são coisas assim, muito importantes, né, que foram instaladas para que a gente veja o quanto que nós poderemos usar, né, o nosso afeto, o nosso carinho, a nossa palavra, né, para ajudar, né, o nosso próximo. Perguntemos finalmente a Maria de Nazaré, onde e quando nasceu Jesus? E ela nos responderá:
Jesus nasceu em Belém, sob as estrelas, que eram foco de luzes guiando os pastores e suas ovelhas a um berço de palha. Foi quando o segurei em meus braços pela primeira vez e senti-se cumprir a promessa de um novo tempo através daquele menino de Deus. E Deus enviara ao mundo para ensinar os homens a lei maior do amor. Agora pensemos um pouquinho. E para nós? Quando Jesus nasceu? Pensemos mais um pouquinho. E se descobrirmos que ele não nasceu? Então procuremos urgentemente fazer com que ele nasça um dia destes, porque quando isso acontecer, teremos finalmente entendido o neonatal e verdadeiramente encontrado a luz. Que Jesus nasça em nossos corações e que seja sempre Natal em nossas vidas, para que nunca nos falte a esperança e a alegria cristã. Então, meus amigos, meus irmãos, esse conceito da doutrina espírita está trazendo um conceito para os seus adeptos. Não é a doutrina espírita uma doutrina salvacionista. Não promete a nenhum dos seus frequentadores o céu, o inferno, o purgatório, ou outras paragens no mundo espiritual. Cada um irá colher exatamente aquilo que estiver plantando. Porque a doutrina faz para cada um dos seus adeptos é como se fosse um auxílio que ela fosse prestando. O caminho é aqui. Volta a chamar, volta a falar. Você faz automaticamente a sua diferença. Comecem, igual todos, comece eu fazia, também estou no bolo, viu, Jesus? O que estou falando, estou excluído não, Comece dentro de casa, com o respeito que você deve ter ao seu marido, ou vice-versa, com o respeito que merecem os nossos filhos. Por que os nossos filhos estão ali? Por que eu tenho filho que é problemático? Será que eu deixei muito frouxo? Será que ainda tem tempo de puxar as rédeas? Um filho é uma responsabilidade muito grande que Deus deposita nos pais, para que eles nos conduza a um bom caminho. Não é apenas para frequentar a faculdade, a universidade, não é apenas para que ele ganhe a sua vida. Não adianta você ganhar a sua vida e perder a vida dos seus filhos, que foi confiada essa vida a cada um daqueles que são pais, e são mães desses seres que vieram com esse objetivo. Tem uma lição que eu li há muitos anos, em que o título era muito sugestivo, diz assim: eu acuso meu pai. E o filho então dizia, nessa mensagem, dizia o seguinte: que ele estava acusando o pai porque ele renasceu exatamente naquele lar, para que o pai o orientasse. Ele sempre foi um desorientado na vida, mas que na hora que era para estudar, ele disse: não quero estudar, eu vou jogar futebol, vou jogar minha peladinha e tal. O pai deixava. E assim foi fazendo concessões sobre concessões, até que quando ele chegou a uma certa idade, ele já não obedecia mais o pai. Ele fazia o que queria. Entrou no mundo da criminalidade e foi morto um dia com uma bala. E através da mediunidade, um dia deu essa comunicação e disse: eu acuso meu pai, porque eu fui em busca dessa ajuda. E o Senhor não me deu. O Senhor fez todas as concessões. E eu não precisava de um pai assim. Eu precisava de um pai enérgico. Eu precisava de um pai que me colocasse nos trilhos. É bem verdade que a responsabilidade é dele, por isso que ele tem um livre-arbítrio para ele agir da maneira que quiser. Mas a função dos pais é procurar ajudar os filhos, sem interferir no seu livre-arbítrio, a mostrar o caminho, o caminho da perdição. Hoje, principalmente hoje, os pais têm que ter uma preocupação muito maior, não só pelo caminho, mas pelo caminho das drogas, que estão aí em toda esquina,
em todo lugar, em todo momento. E quando a gente tem esse cuidado, né, desde pequenininho, né, com as crianças, vai dar menos trabalho. Né? Principalmente, às vezes, hoje, né, a maioria dos pais querem poupar os filhos, né, do trabalho. A minha sogra era uma mulher analfabeta, já desencarnada, mas era uma mulher muito sábia. E com respeito aos filhos, ela dizia assim: crie seus filhos no trabalho. Se você criar no trabalho, eles vão dar menos trabalho. E é verdade mesmo. Cria no trabalho, porque eles vão dar menos trabalho. Se você ficar na ociosidade, na rua, aprendendo o que não precisa, eles vão dar muito trabalho. Sem dúvida alguma, né? Bom, o nosso tempo esgotou, né? Eu agradeço a atenção carinhosa de todos vocês, que saíram dos seus lares nessa manhã fria, né? Para vir do centro, receber o passo de vocês, né? Agradeço a atenção a essas palavras, que não são minhas, mas são de espíritos, né? Que trouxeram. E só para finalizar, tem uma frase muito importante, né? Que diz assim: é fácil levar o Cristo no peito, difícil ter peito para seguir Jesus. É difícil, mas não é impossível. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de vocês. Pode ser?